Começou? Começou. Opa! Começou agora. Eu vou falar um pouquinho sobre a tabela do que o professor Debal, se você está vendo, pediu pra gente fazer, que no caso seria a tabela sobre o Covid-19, que no caso seria os dados sobre os confirmados, os recuperados e os mortos. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho que falar um pouquinho sobre o que é o coronavírus, né? O coronavírus, ele é tipo assim, mais especificamente o Covid-19, porque o coronavírus, não é que você falar coronavírus está errado, mas é mais específico você falar Covid-19. Porque no caso ele está se referindo à pandemia que a gente está se referindo agora, porque o coronavírus é uma classe de vírus. Então, no caso, o coronavírus, ele pode. O coronavírus, no caso, ele é uma classe, como eu disse, ele é uma classe de vírus, que no caso, eles têm planos. Como quadros clínicos que podem variar de assintomáticas para até doenças respiratórias graves. No caso, essas doenças respiratórias graves é a parte ruim da história. Por quê? Porque é essas que estão fazendo as pessoas morrerem de coronavírus. Os assintomáticos, para esclarecer melhor, é aquelas doenças que são mais fracas, tipo a gripinha, que nós brasileiros geralmente percorre a vida e ganha, fica com essas doenças, essas gripes, mas são fracas. Tirando o coronavírus, é tipo uma gripe, só que forte. Por que ela é forte? Porque ela pode causar quadros respiratórios graves, que no caso faria insuficiência pulmonar e poderia matar uma pessoa, que no caso é desse jeito que as pessoas estão morrendo de coronavírus. E no caso, o coronavírus ele foi chamado de Covid-19, no caso esse aqui que a gente está sofrendo agora, porque ele foi criado no dia 31 de 12 de 2019, por isso é Covid-19, por causa desse 19 vem de ele ser descoberto em 2019. Agora eu vou passar um pouco para a tabela. Bem, aqui na tabela já podemos ver que também isso aqui que eu deixei um pouquinho de decoração, que seria os sintomas aqui, aí seria a diferença do coronavírus para resfriados para gripes. Mas isso aí é só de decoração mesmo. Aí aqui a gente pode ver aqui, ó, as semanas. A primeira semana, no caso eu peguei o primeiro dia que teve coronavírus na Bahia. No caso seria o quê? Seria do dia 6 ao dia 7. Por que eu peguei essa semana do dia 6 ao dia 7, não os 7 dias? Por quê? Porque 6 é sexta-feira. Então eu tive que pegar só até dia 7, que no caso seria sábado, porque a semana termina sábado. Então foi o que? Eu peguei aqui, a primeira semana foi dia 6 ao dia 7, no caso do mês 3. Aí foi, a segunda semana foi do 8 até o dia 14, e assim sucessivamente. Aqui também podemos ver aqui no dia 9, que eu peguei até o dia 16, até o dia 1 do mês 4 e o dia 1 do mês 5. Por quê? Porque o senhor pediu pra gente parar no dia 5 e no caso, já que... No dia 5, desculpa, no dia 1, então por isso eu tive que fazer isso. Aí ficou assim as semanas, no caso, a nona semana, e deu 9 semanas, como podemos ver aqui. Agora aqui tá a tabela. No caso, a tabela aqui seria ao decorrer das semanas, como que o coronavírus está fazendo, tipo assim, contaminando as pessoas e tal. Na primeira semana aqui a gente pode ver que só teve 2 contaminados, que no caso foi um do dia 1 e o outro do dia 7. Um do dia 6 e outro do dia 7, desculpa. Tudo no mês 3. Aí a segunda semana podemos ver que teve um aumento, que foi 7 pessoas já estavam contaminadas.
Aí na terceira semana podemos ver que teve um grande aumento de 40... Desculpa. De 41 pessoas já estavam já contaminadas. Aqui já podemos ver aqui que já na quarta semana, essas semanas aqui, ó, a primeira semana e a segunda semana, as pessoas não estavam tão preocupadas com o coronavírus, por isso que não tinha muitas pessoas recuperadas, mas também por causa do tempo que demora para a recuperação do coronavírus, porque aqui, ó, já podemos, se vocês o senhor acompanha o jornal, a gente sabe que tipo que demora mais ou menos um mês, pelo menos foi o que eu pesquisei, mais ou menos demora mais ou menos um mês. Por isso que o coronavírus ele é tão alarmante, porque ele pode fazer todos os leitos dos hospitais acabarem, os espaços, e aí não ter como atender todo mundo, e aí acaba que algumas pessoas morrem por causa disso. Agora aqui, na semana 4, a gente já pode ver aqui, ó, tá vendo? Que tem 127 contaminados e já tem 17 recuperados já. Aí aqui na semana 5 já podemos ver que tem 336 contaminados e aqui, ó, 63 recuperados. Só que o que? As primeiras mortes aconteceram na semana 5, que no caso teve 8 mortes por coronavírus, por causa dessa doença que tá deixando a gente ficar um longe do outro. Que legal, não, por quê? Então aqui também, aí tem só crescimento. O coronavírus ele não desce nessas 9 semanas, ele só cresce. E vai crescendo os números. Aí aqui já podemos ver no mês 9, que no caso eu peguei os dados do G1, do jornal do G1 no caso. E os dados, eles foram... Aqui foi do dia 1/5, que aqui já tinha essa quantidade de pessoas contaminadas. Já tinha 3.140 pessoas contaminadas. Já tinha 697 pessoas que estavam recuperadas, que é muito bom. Mas teve 117 pessoas que estavam mortas por causa do coronavírus. Aqui a gente já consegue ver que o coronavírus ele tem uma alta capacidade de se expandir de maneira muito rápida. Tipo, aqui a gente consegue ver da 5ª semana para a 7ª semana que tem um aumento gigantesco de pessoas. Igual a gente pode ver, a gente não pode comparar principalmente tipo, o mês 1 com o mês 9, que é um crescimento absurdo de pessoas que estavam contaminadas. Então, esse aqui foi o gráfico que eu fiz sobre o coronavírus. E aqui a gente termina o gráfico do coronavírus, que no caso fala sobre os dados, os recuperados, no caso, os confirmados, os recuperados e os mortos por coronavírus. Tchau, valeu!